Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão enfrenta o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, é líder do Brasileirão, e a imprensa esportiva, ó, Zé Elias, o Pascoal, falando aí sobre o Mengão. Flamengo que tem mudanças na escalação para essa partida contra o Mirassol. Teremos provavelmente a estreia do Carrascal. Vamos juntos analisar tudo isso aqui, tem palpites também, mas antes, dá aquela moral de sempre, deixa o seu like, vamos bater juntos uma meta aí de 3.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo, tá bom? E já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Brasília, Goiás. Coloca o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, mas antes, deixa um abraço, um grande abraço pra galera que tá sempre acompanhando a gente aqui lá do Espírito Santo, torcedores do Mengão. Um abraço, vamos aqui analisar então as informações do Mengão. Que o glorioso tablet se foi, a gente vai falar dos dois ponteiros, aí a gente tem a rodada. Vem junto, vem junto. Flamengo e Mirassol, sábado, às 6h30. Não, enxergar eu tô enxergando, só cantando agora com a tela nova, beleza. Enquanto não vem, eu sobro. Sábado, 6h30, Flamengo e Mirassol. São Paulo e Vitória, Bragantino e Internacional. 8h30, Fortaleza e Botafogo. 9 horas, Bahia e Fluminense. Ou seja, um sábado pesado. A gente vai voltar a ter sábados pesados, especialmente em semanas de Libertadores, né? Porque daí a gente tem Libertadores terça, quarta e quinta. Rola aquela esparramada pela rodada. Domingo, Vasco e Galo, Palmeiras e Ceará, Cruzeiro e Santos. Ou seja, a gente tem o Cruzeiro recebendo o Santos. Flamengo, eu já falei, vai ter pela frente a equipe do Mirassol. E o Palmeiras recebe o Ceará. Juventude e Corinthians na segunda-feira para fechar. No domingo, Grêmio e Sport. Flamengo e Cruzeiro. Eles lideram, empatados, a diferença é de um jogo, né? O Cruzeiro tem um jogo a mais. Flamengo pega o Mirassol, o Santos. A gente tem aquela tela, né? A gente vai colocar uma tela que é o seguinte. A pergunta, quem tem o adversário mais complicado? É curioso. Até o Ceará tá aí. A gente tem uma tela em alta. Flamengo e Cruzeiro, quem é adversário mais perigoso? Flamengo e Mirassol. Ai. Depois do Mundial. Peraí, calma aí, Berna, segura. Eu tô tranquilo. Quando tô vendo, tô tranquilo, Fabricião. Só quando for o próximo tópico. Jogos. 6 do Flamengo, 5 do Mirassol. Aproveitamento. Parecidíssimo, né? Sendo que o Mirassol à frente. Ou seja, o Mirassol pós-Mundial. Não perdeu. Tem um aproveitamento melhor que o do Flamengo. Perdeu 2 jogos do Campeonato Brasileiro, como o Flamengo. 7 gols marcados, Flamengo, 10 o Mirassol. Gols sofridos, 3 o Flamengo, 4 o Mirassol. Então vamos lá. Mirassol, eu vou focar, eu sei que tem Palmeiras e Ceará, mas como estão empatados Flamengo e Cruzeiro, esse é o emparelhamento. O Mirassol é um time que, do ponto de vista matemático, é protagonista no Brasileirão, é um time que está ganhando. Sim. E o Santos é um time que está lutando contra o Z4. Por isso eu não entendi a pergunta. Então, quando o Fabrício me cantou, eu falei, não, mas que debate é esse? E ele falou, porque um tem a camisa e o Neymar, e vale lembrar, ganhou do Flamengo, né? Ganhou do Flamengo. Sim. E o outro não tem a tradição, mas tem a campanha. Você fica com qual adversário? O quê? O Mirassol vai estrear a camisa nova. Vocês viram? Viram a camisa nova do Mirassol? Virar na seleção brasileira. Lindíssimo. Primeira vez que o Mirassol joga no Maracanã. Camisa maravilhosa do Mirassol que vai estrear no Maracanã. Mas eu acho que sempre a camisa... Quem termina... Perdão. A camisa deveria ser apresentada para o torcedor no seu estádio, mas vai apresentar no Maracanã, primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã. Quem termina a rodada na liderança, Pascoal? Os 2 jogos, sim. O time do Mirassol é um time muito arrumado. Além de um time muito arrumado, é um time que gosta do trabalho, da marcação física, da força física para disputar a bola. E o Flamengo se incomoda com isso. Então eu acho que o jogo do Flamengo com o Mirassol é um jogo complicado para o Flamengo, mesmo sendo no Maracanã. E sendo no Maracanã, com a cobrança da torcida do Flamengo, depois do acontecimento do meio de semana, de perder a vaga na Copa do Brasil, da chegada de reforços, de repente tem mais gente chegando que pode jogar, eu não sei qual vai ser a escalação do time do Flamengo para essa partida, mas como é um elenco incomparável,
é muito possível que tenha várias opções para o treinador. Um elenco que não está pronto ainda, porque cada um está no estágio físico. Tem gente que está muito bem, tem gente que não está, tem gente que foi poupada, tem gente que não tem gente que ficou no banco e depois entrou. Eu ainda não entendi muito bem esse processo do Flamengo. Confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade de entendimento. Né? Porque você está preparando o Arrascaeta para jogar na quarta-feira que vem? É isso? Então ele não vai jogar nesse domingo, mas ele não jogou no meio de semana, ele jogou, só ficou no banco. Às vezes eu fico meio elétrico, porque eu fico pensando, porque como é que é? Eu acho o trabalho do Felipe Luiz ótimo. Eu acho muito bom treinador, eu acho ele ótimo, mas eu me confundo com isso. Eu tenho dificuldade nesse entendimento. Eu acho que o jogador de futebol, ele gosta de jogar. O jogador de futebol detesta treinar. Ele gosta de jogar, é o jogo. Se jogar de quarta, de domingo, é o sonho do jogador de futebol. Quando você fica uma semana inteira com o treinador, com o preparador físico. Olha, hoje é o trabalho físico, o cara até lágrimas saem dos olhos assim. Correndo! Isso, o que o Pascoal está falando é uma das coisas que nós discutimos em off ali entre fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, sobre a questão do, vamos poupar. Beleza, não põe para jogar, só que chega no treinamento, maratona. Porque os caras ficam com GPS. Olha, você não correu os tantos quilômetros que o treino precisa hoje, a sua intensidade foi abaixo, então vem fazer um pouquinho a mais. Então deixa jogar. Então põe para jogar, exato. Deixa jogar, não é? O próprio Felipe, o que me deixa mais assim, que o próprio Felipe, não fui eu, foi o Felipe que falou, o jogador só melhora jogando. Foi o Felipe que falou. Então, se o jogador só melhora jogando, põe para jogar. Só quando te interessa, você, né? Aí você tem que, o BAP, as diretrizes ali, olha, o Campeonato Brasileiro, é isso, é aquilo, tal. Eu queria... Mas toda vez que você fala esse tipo de coisa, você acaba tirando as responsabilidades devidas. Sim, mas sabe o que eu acho, Pascoal? É o seguinte, pergunta para um jogador que, num jogo que vai fazer a foto do possível jogo do título, que ele tá, nos 3 exames que eles usam hoje para medir se o jogador vai jogar ou não, pergunta se o jogador não vai falar para o treinador, eu vou pro jogo. Não, mas a imagem estava muito vermelha, muito quente. Não, treinador, eu vou pro jogo. Sabe por quê? Por quê? O cara quer jogar, o cara jogou o ano inteiro, o cara quer sair na foto do título, claro. O cara quer estar presente no jogo histórico que vai dar o título pro time, é currículo. Então, assim... O que eu te falei, eu falo sempre, o futebol evoluiu em todos os aspectos. Só o jogador que não consegue andar junto com a evolução. Quer dizer, o jogador está um passo atrás. Mas quando interessa, joga. A minha pergunta é o seguinte, por que os empresários não fazem contratos de produtividade? O Paulo Nobre, quando assumiu, tentou fazer isso. Mas se ele fizer outro clube, paga por mês, então... Essa foi, clube. Entendeu? É isso. Mas por que ninguém faz? Por que ninguém faz? Ué, porque jogador de futebol é o único profissional no mundo que ganha para treinar. Jogador de futebol ganha para treinar, porque quem escolhe para jogar é o treinador. Eu vou dar algumas informações para você. Boa. O Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, mesmo número de pontos. O Flamengo jogou 17 partidas, tomou 7 gols. Tem o melhor ataque do campeonato. E mesmo assim, não chegou no seu potencial. Acabou de trazer um monte de reforços de nível bem alto para o futebol brasileiro. Eu não sei o que vocês querem mais do Flamengo. Eu entendo que alguns torcedores querem um jogo mais bonito e eu acho que o Flamengo pode produzir em alguns momentos e eu entendo o torcedor, né? Mas assim, começa a entender, a gente está começando a entender que a gente que o Flamengo jogue, que o Flamengo desempenhe dentro de campo, tenha desempenho. Não, então, porque por exemplo, eu vejo que o Palmeiras, por exemplo, assim, porque o Abel tem muitos títulos. O Palmeiras tem resultado, mas o Palmeiras não tem produtividade. O time do Palmeiras rende menos do que poderia. O time do Flamengo rende menos do que poderia. Agora com o Carrascal... O Carrascal vai estrear já nesse jogo? Vou só completar. Né? Colocou o Saúl para jogar... O cara chegou na quinta e colocou para jogar no sábado. Eu concordo com o Zé e acho muito bom que o jogador queira jogar. Ainda bem. Só faltava o jogador querer treinar e não querer jogar. Acho muito bom. Tem muitos assim, Pedro. Então. Tem muitos assim. Aí é um problema. Tem muitos assim. Aí, desculpa as pessoas que estão ali, é um conflito de gerações. É um conflito de gerações e um conflito de maneiras de enxergar as situações. Né? Eu vou usar uma expressão que eu acho muito legal, mas é uma metáfora, tá? Para as pessoas antes que... o Muricy usa sempre, Muriçoca,
o jogador tem que ter fome. Né? Porque no passado, desculpa esse termo de novo, chato e tal, no passado, os jogadores viviam com contratos de 3 meses, de 6 meses e de no máximo 1 ano, quem era de jogador de seleção brasileira. Nós dependíamos do bicho. Sim. E o bicho não era um bicho absurdo. Sim, era um extra ali. Não se ganhava. Outro dia trouxeram os salários do Romário de 94 para o salário de agora, atualizaram o salário. O Romário, que era o melhor jogador do mundo, se fosse jogar hoje, ele ganharia 300 mil reais por mês. Tá aí na internet, não fui eu, tá lá. Entendeu? Então, quando o Muricy usa essa expressão, é isso. Agora, você tem jogadores, e aí eu vou falar porque eu estive no Corinthians semana passada, né, esse final de semana, conversando com as pessoas ali da base, são jogadores e os diretores ficam com medo. Porque o menino tem 15 anos de idade, 20 anos de idade, vamos supor, sobe pro profissional ganhando 15 mil e 20 mil reais. Não foi só o Corinthians, eu já conversei com outras pessoas. 15, 20 mil reais. Quando ele sobe em profissional, ele joga uma partida, o empresário já bate lá. A gente precisa renovar. 15 mil, a multa é baixa, tem um time que está atrás deles aí e tal. Eu entendo. Peraí, vou te explicar. Porque você vai ver que tem jogadores que hoje gostam mais de treinar do que de jogar. Né? Aí o jogador começa a ter esse problema. O empresário vai lá, pressiona, o clube se sente pressionado, porque se ele não renovar, o outro vai contratar. E aí o que acontece? Renova o contrato, o menino de 20 vai ganhar 300. O menino de 20 vai ganhar 150, vai ganhar 180. Aí você tem que ter um controle sobre o garoto, que muitas vezes não consegue. E aí vocês podem pegar aí todos os times do futebol brasileiro, que tem os meninos que sobem, fazem assim, jogam um jogo, vai para o banco, joga um jogo, vai para o banco. Aí você tem os jogadores que gostam de treinar. São jogadores que têm currículos já, né, e têm história no futebol, que ganham 600, 700, 800 mil com um contrato de 4 anos de idade. Você acha que esse jogador vai brigar com o treinador para falar, põe aí para jogar? Não vai mudar nada na vida dele. Ele vai continuar ganhando ganhando 5, 6, 7 milhões por ano. Se ele jogar 10 partidas, se ele jogar 15, se ele jogar 30. Ah, mas você não jogou, vai embora. Beleza, me paga o contrato inteiro, vamos fazer um acordo aí. Eu tenho um contrato de 5 anos, passam os números. Eu jogo 1, eu tenho mais 4 anos para receber. Tá bom, me dá 3. Eu deixo 1 ano de contrato, façam os números. Você acha que o jogador de hoje vai ter isso daí? Vai ter essa possibilidade de brigar? Quantos jogadores você viu hoje saindo do banco brigando com o treinador? Xingando. Eu quero jogar. Só para voltar ao raciocínio, eu espero que o Flamengo tenha acertado nas contratações, porque quando você monta um elenco como esse, você vai deixar grandes jogadores no banco nas partidas, e cabe ao técnico escolher quais são os melhores jogadores. Só voltando à sua pergunta inicial, o Mirassol hoje é um time muito mais difícil de ser enfrentado do que o Santos. O Flamengo tem um adversário muito mais difícil que o Cruzeiro. O Flamengo é mais time que o Cruzeiro, o que não significa que vai ser campeão brasileiro, até porque o Flamengo tem Libertadores no meio de semana. O Cruzeiro, então ele tem que fazer escolhas ali. E o Felipe Luiz tem o seu jogo contra o Central Córdoba, tem ali os seus aprendizados nesse período de como técnico novo, ou seja, a Libertadores é muito mais fácil que o brasileiro e muito maior. Então, a prioridade tem que ser a Libertadores. Mas, como o Cruzeiro não gosta muito de jogar com bola o tempo inteiro, o Santos pode, tendo o Neymar, fazer um esquema para tentar usar um pouco o contra-ataque e pode tornar o jogo para o Cruzeiro mais difícil do que de vencer. Não mais bem jogado do que o Mirassol vai tornar para o Flamengo. Acho que, obviamente, Flamengo e Cruzeiro são favoritos, mas acho que a chance do Flamengo ganhar, mesmo o Mirassol perdendo só 2 jogos até agora, tendo feito 27 gols, é o 3º melhor ataque do campeonato, e tendo um bom sistema de marcação, eu acho que a chance do Flamengo ganhar é um pouco maior que a do Cruzeiro. Ô, louco. Eu acho que o Flamengo vai ter mais dificuldade para jogar contra o Mirassol do que o Cruzeiro vai ter para jogar. O Santos ganhou a Juventude jogando mal no meio de semana. Era uma peneira. Eu também. O Santos tem um goleiro que pega de 5 a 7 bolas impossíveis por jogo. Tá na média, é o melhor jogador do Santos do Campeonato Brasileiro. O goleiro pega de 5, essa é estatística. Eu não tô de 5 a 7 grandes defesas por jogo. Sim. Contra o Juventude ele foi muito bem de novo. Foi o melhor jogador em campo. O Santos tem muita dificuldade de marcação no meio-campo. O Santos não tem nenhum volante com capacidade de marcação. O Santos tem jogadores que sabem sair jogando, mas nenhum tem capacidade de marcação. E essa é a grande deficiência do time do Santos. Alguém na frente da área para proteger os zagueiros. A culpa sempre estoura nos zagueiros. Mas o problema não é exatamente ali.
O problema está à frente dos zagueiros. É o primeiro volante. Eu brinco sempre que se eu sou zagueiro, jogo com um time que o volante gosta de sair, eu amarro uma corda na cintura dele e falo, aqui você não vai sair não, filho. Vai jogar na distância que eu quero de você. Esses 20 metros só de distância. Se você sair de perto de mim, eu vou brigar com você. Por quê? Porque se o Santos der essa liberdade para o time do Cruzeiro, para o Matheus articular no meio campo, jogar nas costas do volante do Santos, você já imaginou isso, não? O terror que vira para a defesa? Você já imaginou o time do Cruzeiro pelos lados do campo, do jeito que faz? Atrai os laterais adversários para jogar a bola nas costas e os dois caras saindo em profundidade. Eu só estou falando que eu não quero ensinar ninguém o que vai acontecer, hein, gente? Só estou dizendo o que eu vejo. Eu só estou citando o que eu vejo. Sim. Né? E o Santos tem um jogador acima da média, extraordinário. Talvez o último craque refinado do futebol brasileiro. O Estevão jogou hoje e já fez gol lá o homem é danado. Então... Menino. Esse é menino ainda. Menino. Já fez 18. O do Santos. Então a gente vê isso aí. Eu acho que o Cruzeiro... O time do Cruzeiro se encaixa melhor para jogar contra o Santos do que o Flamengo para jogar contra o Mirassol. O Mirassol é um time alto, forte, que congestiona o meio-campo e a bola quase não sai dali. E se o Flamengo não arrumar um jeito de fazer a bola sair pelo lado do campo para chegar no Pedro, vai ter muita dificuldade nessa partida contra o Mirassol. Uma ligeira impressão, Pascoal, que o Brasão vai ser o melhor jogador de novo. De novo? É. Você acha, Zé? Uma ligeira impressão. Turma, a gente não tá querendo o Rafa Marques pra cestar na Lapa, Não tá chovendo aqui mas também. chegou. Aqui dentro não sei lá Aqui fora. dentro não. Tem essa. Não dá pra ganhar e perder todas as batalhas. Tchau, tchau. É isso aí, nação. Flamengo então briga pela liderança do Campeonato Brasileiro e chegou a hora do palpite. Qual é o seu palpite para a partida Flamengo e Mirassol neste sábado pelo Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Eu vou deixar meu palpite aqui registrado. Eu acho que vai ser um jogo... não vai ser um jogo assim retrucado, 1-0, não. Para mim vai ser um jogo bem aberto. O Mirassol tem o costume de ir para cima. Cara, eu não sei se ele vai mudar de estilo para jogar com o Flamengo, né? Pelo menos a gente viu nos demais adversários as partidas do Mirassol não jogando recuado, né? Então eu acho que vai ser uma partida bem aberta, mas Mengão passa o carro. 3-1 Flamengo. 3-1 Mengão nessa partida da rodada do Campeonato Brasileiro. E aí? Qual é o seu palpite? Já deixa registrado aí, deixa nos comentários. Vamos ver quem vai acertar esse palpite, hein? Na última partida contra o Atlético Mineiro, eu havia dito que seria 2-0. O Flamengo ganhou de 1-0 só. Pô, se tivesse ganho de 2-0, tava tranquilo. O Flamengo já tinha classificado, mas, bom, página virada. Copa do Brasil já se foi. Agora vamos focar. Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tamo junto, nação. Um grande abraço. Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixa o like. Se você puder, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Tamo junto, sempre com a gente aqui. Aqui sempre torcemos para o maior clube do mundo, o Mengão. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.